Meu nome é Dalteir Nunes da Silva, tenho 29 anos, faço parte da Igreja Quadrangular do Parque São Bento há 14 anos e eu vivi um novo começo. Eu morava na Paraíba, eu, minha mãe e meu pai, e com 6 anos de idade, minha mãe resolveu vir embora para Sorocaba comigo, que ela tinha alguns irmãos aqui, porque lá a gente vive uma situação bem triste, assim, muita gente acaba passando por isso. Meu pai, infelizmente, bebia e batia nela, acabava maltratando ela, e ela decidiu que queria mudar, queria sair daquela vida, e ela tomou uma decisão de me trazer junto. Na época, muita gente queria que ela me deixasse, e ela teve a coragem de me trazer. E na época, assim, às vezes hoje eu paro para conversar com ela, assim, alguns familiares. Na época eu vim só com a roupa do corpo para cá, 3 dias de ônibus e com a única roupa. A gente nunca faltou lugar para a gente morar, nunca faltou o que a gente comer. Mas não foi fácil, porque como eu vi aquelas cenas, né, briga do meu pai, da minha mãe, a separação deles, eu fiquei um pouco revoltado, assim, ainda criança. E muita gente falava assim: olha, por que você não deixou esse menino lá? Esse menino só vai te dar problema. Esse menino só vai te dar dor de cabeça, esse menino não tem futuro. E aquilo chateava minha mãe e aquilo também martelava dentro de mim, assim, né? Porque criança acaba ouvindo e acaba guardando aquilo tudo. E o tempo foi passando e minha mãe teve que trabalhar e ela ia trabalhar. E eu lembro que ela fazia uma marmita e deixava uma marmita no fogão. E ela falava assim: ó, vai para a escola, volta, não fala com ninguém, não conversa com estranho. E seu almoço está aqui na marmita. E chegava em casa, esquentava a marmita, ficava ali. E ela chegava do trabalho, aí a vida era normal, nós dois. Só que mesmo assim, para mim, ainda faltava alguma coisa, assim. E um belo dia eu lembro que na rua de casa, onde eu brincava, onde eu arrumava confusão, brigava com os filhos dos vizinhos, a irmã Célia Fonte Baixa falou: olha, vamos conhecer a nossa igreja. E começou a falar da igreja. Eu falei: nossa, que estranho, né? Por que ela fala tanto dessa igreja? O que será que tem lá? Sentei lá no fundo da igreja, lá na última cadeira, embaixo da escada, né? Quem vem na igreja sabe onde tem a escada na mesa de som. Sentei lá no fundo e, sem entender muita coisa, o culto aconteceu e eu senti a vontade de voltar. Aí eu lembro que aconteceu, nesse tempo que eu estava começando a vir na igreja, aconteceu algo que eu nunca tinha visto, assim, que tinha um jovem da igreja doente. E eu lembro que um monte de gente se reuniu depois da igreja para ir na casa desse jovem, para orar por ele, porque ele estava muito doente. Os médicos não sabiam, né, o que ele tinha direito. E como eu estava ali, acabaram me chamando para ir. Eu nem sabia o que fazer, o que eu estava indo direito fazer lá. Só que eu vi aquele monte de gente se reunindo para orar por outra pessoa, sabe? Preocupado com outra pessoa. Eu nem sabia como orar, como que pedir alguma coisa por aquele jovem, mas eu vi aquele monte de gente assim junto, orando por outra pessoa, ligando para aquele jovem que estava internado e falando assim: olha, fica tranquilo, a gente está aqui, a gente está orando por você, vai ficar tudo bem. E a hora que eu vi aquilo assim, eu falei: meu, que lugar é esse onde as pessoas se preocupam com os outros, onde um tenta ajudar o outro, por mais que seja com oração, por mais que seja com a palavra, com um telefonema. Poxa, as pessoas se importam com os outros aqui. E aquele dia, assim, me marcou muito e a partir daquele dia eu decidi ficar, eu decidi fazer parte, eu me batizei.
eu comecei a trabalhar na igreja, eu comecei a ser voluntário aqui. E sempre que eu precisei de uma palavra, sempre que eu precisei de alguém, eram pessoas da igreja que estavam para me ajudar. Não que na minha família eu não tinha ajuda, tive muitos tios me ajudaram, minha mãe sempre me ajudou. Mas nas horas difíceis sempre tinha alguém da igreja, olha, não desiste, olha, acredita, olha, sonha, né? E o nosso pastor, ele é muito assim. A gente olha para ele assim e a gente sente vontade de sonhar. A gente sente vontade de querer batalhar, de querer lutar. E tudo que eu tenho, tudo que eu consegui um ensino superior que, se fosse por mim, eu não faria. Não tinha perspectivas disso, mas Deus proporcionou tudo. Eu sempre tinha no meu coração que se eu fosse fazer uma faculdade eu não ia pagar, e eu consegui isso. Através de Deus, Deus me deu isso, Deus me deu um casamento. Deus me deu condições de ter a nossa casa própria, eu e minha esposa. Nunca foi fácil. Para quem olha assim e fala, é tudo fácil na vida dele, mas eu sei, reconheço que tudo vem de Deus e reconheço que sem a igreja eu nada seria, eu nada teria. Por isso eu amo esse lugar, por isso eu amo essa igreja. Porque é aqui que eu recomecei em 2006 e é aqui que eu recomeço todas as semanas. Durante boa parte da minha caminhada aqui na nossa casa, na Quadrangular Parque São Bento, eu sempre vim sozinho para a igreja. Nunca tive familiares que vieram junto comigo. E há 6 meses atrás, Deus me deu um grande presente assim, que foi o batismo da minha mãe, o batismo da minha tia. Eu tive a oportunidade de participar desse momento não só vendo, mas eu tive a oportunidade de dar aula para elas de batismo. E isso mostra o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é maravilhoso, coisas que a gente nem imagina. Eu sempre quis ver minha mãe na igreja, mas eu nunca imaginei que seria assim, que eu iria ter a oportunidade de dar aula para ela. E o meu pai, assim, eu teria todos os motivos para ter mágoa dele, para ter raiva. E eu não tenho mágoa nenhuma, eu não tenho rancor nenhum. Amo meu pai, amo de verdade. Queria muito poder ajudá-lo, queria muito que ele conseguisse sair da vida que ele leva. Mas eu não tenho essas condições hoje assim, mas eu sempre oro, sempre peço para que Deus mude a vida dele. Porque eu sei que Deus pode fazer isso, eu sei que Deus é capaz de fazer isso. Você acabou de assistir um depoimento, uma história de um novo começo. E eu quero convidar você a também fazer parte da nossa casa, Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.